Vale a pena investir nas ações da Gerdau que pagam gordos dividendos? Sim ou não e por quê? Essa é uma das várias perguntas que eu vou responder nesse nosso vídeo tradicional do nosso quadro chamado Consultoria Gratuita. Esse é o episódio número 148 e significa que há 148 semanas eu pego as principais perguntas que eu recebo na minha caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue, me siga, aqui está o meu Instagram. Pego as principais perguntas, trago para cá para um vídeo completo, denso, profundo, detalhado, para responder para você e te ajudar a fazer essas análises para que você consiga investir e ter lucratividade tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores, como um investidor ou uma investidora sempre em alta. Para quê? Para você crescer sua renda passiva mais rápido, para você multiplicar o seu patrimônio com consistência e com previsibilidade. Então, vamos lá. A primeira pergunta de hoje é da Sue. Não sei se é Suelen, se é Sue. Você investiria nas ações da Gerdau? Vamos lá, vamos fazer uma análise completa. Não é se vale a pena investir, é se eu investiria. E eu vou fazer uma análise completa aqui para você. Eu vou te dar a minha visão se eu investiria ou não. E quem sabe eu invisto, será que não? Se eu invisto ou não, eu vou te comentar aqui. Mas antes, me diz você, tá? Hoje você investe nas ações da Gerdau? Pausa o vídeo, comenta aqui embaixo, manda nos comentários. Você investe nas ações da Gerdau? Sim ou não? Manda aqui embaixo que eu quero saber. Tá? Vamos para a análise agora então, olha só. Estou olhando aqui as ações da metalúrgica Gerdau, tá? E quando a gente faz uma análise rápida dos indicadores da Gerdau, a gente tem uma percepção interessante, olha só. Primeira coisa que salta aos olhos, pagou 10,5% de dividendos, 10,5% de dividendos em relação ao preço atual da ação nos últimos 12 meses, tá? Só interessante. Qual é o preço em relação ao lucro? Poxa, um PL extremamente baixo. 4 vezes. Isso significa que a empresa está sendo negociada na bolsa por apenas 4 vezes o seu lucro atual. Olha o preço em relação ao valor do patrimônio. A gente vê que a empresa está sendo negociada com 37% de desconto em relação a simplesmente quanto vale o seu patrimônio. Parece uma oportunidade grande. Quando a gente olha para a dívida pequenininha, tá? A dívida de curto prazo, poxa, muito pequena em relação à quantidade de dinheiro que a empresa tem em caixa e que tem em estoque. Quando a gente olha aqui para lucratividade, o lucro em relação ao patrimônio, né? 15% é um percentual elevado quando a gente olha a maioria das empresas. Então, soa interessante. O que está baixo aqui? Essa margem líquida, muito pequena. Eu invisto em ações com uma margem líquida de pelo menos 5%. Tá? Por quê? O que é a margem líquida? A margem líquida nada mais é do que o quanto de dinheiro que sobra a cada R$ 100 faturados. E por que eu digo faturados? Né? Porque a margem líquida é o lucro dividido pela receita líquida. A receita líquida não é exatamente faturamento. A receita líquida é o faturamento menos os impostos diretos pela venda dos produtos. Tá? Mas vamos entender aqui para simplificar que seja o faturamento. Então, mais ou menos, quando a gente olha a margem líquida em 3,8%, a gente vê o seguinte, a cada R$ 100 que entra na empresa, sobra como lucro líquido R$ 13,80. E eu quero que seja pelo menos 5%. Por quê? Pelo menos R$ 5,00 que sobe como lucro líquido. Porque aí tem uma gordura para acontecer algum problema para a empresa, algum problema para o setor, algum problema, alguma multa que a empresa leve, que não faça a empresa ir para o prejuízo e aí piora toda a situação. Tá? Então essa margem não gosto, que não passa nos meus critérios de análise. E a gente está falando de uma empresa que está em um setor já bastante volátil. Né? Tudo que se refere a commodity, e aqui a gente está falando bastante de aço, quando a gente fala da Gerdau, quando a gente fala de aço, quando a gente fala de minério, de ferro, quando a gente fala de celulose, quando a gente fala de petróleo, já é algo que eu me afasto um pouco porque eu não gosto dessa imprevisibilidade, que depende de vários fatores. Imagina, por exemplo, o aço, né? O aço, ele é negociado em dólar. E quem que define o preço em dólar do aço? O mercado. Como assim o mercado? Quanto maior a procura, quanto maior a demanda por aço no mundo, o que acontece? O preço do aço sobe. Quanto menor a demanda por aço no mundo, o preço do aço cai. Então imagina só, a Gerdau é uma empresa que ela tem a sua lucratividade vinda bastante do aço, do minério de ferro de forma geral, só que ela não controla o preço desses produtos e ela também não controla a cotação do dólar. Então ela tem lucro ou prejuízo com base no quê? Com base numa sorte, com base num movimento econômico, mas ela não tem controle dos preços. Isso aqui é bastante preocupante para uma empresa. Ela não tem controle dos preços praticados pela empresa. Né? Como a gente está falando em commodity, o que é um commodity? Commodity nada mais é que um material sem diferenciação. Né? Então, se eu comprar minério de ferro da empresa A, da empresa B ou da empresa C, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então, não tem um poder de diferenciação. Não consigo
cobrar muito mais caro, ninguém vai querer pagar, né? Se basicamente eu tenho a mesma estrutura, né? São materiais sem diferenciação. Então esse setor aqui eu já não gosto de uma forma geral. Mas a gente está falando aqui de uma empresa com endividamento baixinho, com preço ridiculamente baixo e com uma lucratividade razoável. Não posso dizer que é boa porque a margem está baixa, né? Só que quando a gente tem um pouquinho mais de experiência de mercado, a gente já conhece um pouco dos casos de uma empresa ou outra, né? E quando a gente olha esse PVP aqui, que é o que mais me chama atenção numa ação, poxa, como é que a empresa está sendo negociada por um preço menor que quanto vale seu patrimônio? Né? Só faz sentido uma empresa ter um PVP abaixo de 1, ou seja, uma empresa ser negociada por um preço abaixo do quanto vale o seu patrimônio hoje, se ela está dando prejuízo. Por quê? Se uma empresa está dando prejuízo, faz sentido eu supor que, por ela estar dando prejuízo, o valor do patrimônio dela vai diminuir, porque ela está queimando aquele dinheiro, ela vai ter que vender patrimônio, vender ativos para conseguir pagar fechar a conta, né? Se ela está dando prejuízo, poxa, ela tem que pagar fornecedor, ela tem que pagar as empresas, aquelas empresas que emprestam dinheiro para ela e tudo mais. Então, ela diminuiria o seu patrimônio com o tempo. Então, hoje, se ela vai diminuir o seu patrimônio com o tempo, hoje eu já pago um preço menor que o valor do patrimônio. Mas será que é o caso da Gerdau? Vamos dar uma olhada na dinâmica do lucro da Gerdau. Não é o caso da Gerdau. A Gerdau está dando lucro. Entretanto, ponto de atenção aqui, esse lucro vem caindo ano após ano. Tá? E provavelmente nesse ano a gente vai ter mais uma queda do lucro em relação a 2022. E isso aqui é um setor de commodity, meus queridos. Ó. Queda, puxa, gigantesca no lucro, passando para o prejuízo, 5 bilhões de prejuízo. Aí a gente pode voltar, daqui a pouco a gente pode voltar para o prejuízo. Então é uma imprevisibilidade muito grande. A gente já vai falar sobre o momento de mercado para a Gerdau. Tá? Mas antes, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Poxa, se a empresa está dando lucro, não faz sentido ela ter um PVP abaixo de 1. E tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, tá? Se você é meu aluno, você já está careca de saber isso. Se você não é bom que você anote isso. Não basta você olhar para o indicador em si, você precisa olhar para a dinâmica do indicador. E olha que negócio interessante. A Gerdau, praticamente sempre, o único ano que eu não posso falar isso é 2020. Mas em todos os outros anos, a Gerdau negociou com o preço abaixo do seu valor patrimonial. Inclusive, outros anos em que ela gerava lucro. A gente pode ver aqui, ela gerou lucro em 2020, 2019, 2018 e sempre esteve negociando com um preço abaixo do valor patrimonial, 2014 e assim por diante. Por quê? E aí a pergunta que você tem que fazer, né? E eu gosto muito de você ter essa visão como investidor. Você tem que ter uma visão do olhar do furo. Como assim? Se a oportunidade está tão grande de investimento, você vê uma empresa aqui, poxa, gerando lucro com 40% abaixo do seu valor do patrimônio, quando olha para o preço da ação, por que esse negócio está tão bom? Você tem que buscar exercitar isso. Por que essa oportunidade é tão grande? Será que só eu estou vendo? Será que não tem outros investidores aqui que conseguem analisar essa ação e ver que está muita oportunidade? Alguma coisa deve ter aqui. E quando você vai ver o passado, você começa a olhar algumas coisas no passado. Vamos voltar aqui para 2017. Ministério Público Federal denuncia executivos da Gerdau na Operação Zelotes por corrupção e lavagem de dinheiro. Então a gente já olha isso aqui e já começa a refletir se você vai querer investir numa ação dessa. Tá? E a gente pode prosseguir. Vamos agora para 2018. Ó. STF rejeita denúncia contra a corrupção de Jucá e Gerdau por corrupção e lavagem de dinheiro. Senador Jucá era acusado de ter recebido nos anos de 2010 e 2014, tempos atrás, vantagem indevida paga mediante doações oficiais feitas pelo empresário. Vamos avançar mais um pouquinho. Olha só, diante de tanta barulho assim em relação a Gerdau, Gerdau anuncia a saída da família da direção e escolha de novo CEO. Aí quando você vê, poxa, acabou o risco, zerou o problema. Não temos mais esse problema de governança, esse problema de corrupção, não temos mais nenhum problema relacionado a isso, né? Mas aí você vê as palavras um pouco menores. Membros da família controladora se afastando da direção executiva das empresas e focando apenas nos conselhos de administração. Então, quem estava supostamente, né, envolvido nisso, agora não aperta o botão, não assina, mas dá o conselho. Será que você vai querer se meter num negócio desse? Olha só, e aqui uma denúncia, tá, do Sindicato de Servidores da Fazenda do Estado da Bahia. Gerdau sonegou 4 bilhões, mas só a corrupção é notícia, ninguém fala dessa sonegação. Então, por que o preço da ação é tão baixo? Porque todo mundo já espera mais uma surpresa negativa.
a empresa é desacreditada. É um caso similar, por exemplo, à Eucatex, né? Eucatex é da família Maluf. Eu não sei se você vai lembrar o que aconteceu com o Paulo Maluf, você ainda lembra disso? É o mesmo caso. Você olha aqui, ó, poxa, um PVP 0,57. Pois é, em toda a história foi abaixo de 1. Por quê? Porque ninguém espera que não exista uma nova surpresa no futuro. Deve existir, tá? Isso aqui falando sobre o passado, sobre por que tá tão barato e sobre o tipo de empresa, tá? Que talvez você queira ser sócio. Talvez você queira ser sócio. Então, será que você quer ser sócio de uma empresa com esse histórico? Ah, o CEO mudou. Pois é, mas a família ali está no conselho de administração, inclusive quem estava envolvido. Será que você quer? Você tem que tomar sua decisão. Mas, vamos tirar isso aqui da história. Esquecer disso, vamos olhar para os resultados da Gerdau. Quando a gente olha aqui para os resultados da Gerdau, a gente primeiro vem aqui, mensagem da administração. Aí você já olha o que está em destaque, né? Com desaceleração da demanda global e excessiva penetração do aço importado no Brasil, a Gerdau reitera sua disciplina em alocação de capital, gestão de custos e foco na rentabilidade. Então, o que a empresa já está fazendo aqui, ó, de forma bem evidente? Ela está se explicando porque o negócio está piorando, tá? Primeiro, desaceleração da demanda global. Será que é o momento para investir na Gerdau? No momento que a gente está com taxas de juros altas pelo mundo, no momento que a gente, por conta das taxas de juros altas pelo mundo, você não vê os países, os empresários do mundo inteiro investindo em construção civil, querendo mais aço, tanto no Brasil quanto na América do Norte, que também é um mercado importante para a Gerdau, você vê uma desaceleração justamente por conta dos juros elevados. Será que é o momento para você investir numa empresa dessa, né? Excessiva penetração do aço importado no Brasil. Então a empresa dizendo assim, ó, a gente está perdendo competitividade. O cenário está ruim e além disso a gente está perdendo competitividade. Será que vale a pena? Ah, Vinícius, mas os juros agora estão caindo no Brasil. Tudo bem, mas será que você não tem uma lucratividade melhor investindo em construtora no Brasil ao invés de investir na Gerdau, que tem bastante, olha só, participação de vendas de aço, tá? Por operação de negócio. Você vê a América do Norte corresponde a 33%. Né? A América do Norte, talvez está acabando de subir o juro. Vai começar a cair o juro talvez daqui a um ano. Será que você quer se expor na Gerdau agora? Será que não é mais inteligente você se expor numa empresa de construção para pegar essa volta do mercado imobiliário? Né? Minha visão. Né? Vamos dar uma olhada em alguns outros pontos aqui do desempenho financeiro. Olha só, a receita líquida. A receita da empresa vem caindo. Trimestre após trimestre. Vem em queda. Tá? Vamos dar uma olhada, vamos ver aqui. Se a gente tem mais dados, olha aqui, ó, EBITDA ajustado em milhões e margem EBITDA ajustada. O que significa isso? Né? EBITDA é o lucro que vem da operação, tá? Descontando ali depreciação, amortização e tudo mais. O que a gente vê acontecendo com o EBITDA, ou seja, o lucro que vem da operação? A gente vê esse lucro da operação caindo trimestre após trimestre. Então a gente vê vários dados, vários pontos, né? Vou até mostrar para você. Olha aqui, ó, lucro líquido ajustado. O que você vê acontecendo? Caindo. Lucro líquido ajustado, tá? Vamos ver se tem algum dado importante. Endividamento tá ok. Capex. Retornos acionistas. Não, isso aqui tudo a gente já viu. São dados além. Isso aqui já é suficiente para a gente refletir. Deixa eu voltar aqui para a Gerdau para você ver o faturamento, tá? A receita líquida, na verdade, de uma forma geral. Olha só o que a gente vê acontecendo. Vamos descer aqui. Olha só. A gente viu que o faturamento, ó, a receita líquida, na verdade, que é o faturamento menos os impostos diretos, explodiu, certo? De 2020 para 2021 e agora já vem numa decrescente. Mas mais importante, a gente vê aqui, ó, que, poxa, o faturamento caiu de 2021 para frente, poxa, pouquinho, caiu 6 bilhões. De 2022 para os últimos 12 meses, caiu aqui 10 bilhões, pouca coisa. Só que como que foi o impacto no lucro que vem da operação? Olha só, esse EBIT aqui, ó, é o lucro que vem da operação, tá? Então, quando a gente tem o EBIT aqui, tá? Que desconsidera a depreciação e a amortização, e a gente tem o EBIT que considera a amortização e depreciação do patrimônio da empresa, tá? Eu prefiro olhar para o EBIT, embora a maioria do mercado prefere olhar para o EBITDA, tá? Quando a gente olha para o EBIT, que é o lucro que vem da operação, a gente vai ver que hoje o lucro previsível que vem da operação é quase a metade do lucro lá de 2021. Então o lucro caiu pela metade.
tá? A gente vê que o lucro líquido também caiu praticamente pela metade em relação a 2021. Num cenário de desaceleração global, será que faz sentido? Você pode tirar a sua própria conclusão final sobre essa análise aqui. A ideia disso aqui não é fazer uma recomendação de investimento para você, mas eu vejo muito mais vantagem em aproveitar essa queda nos juros, esse retorno da economia, principalmente brasileiro, porque a economia global vai demorar um pouco para começar a derrubar essa taxa de juros e aí aquecer o mercado imobiliário. Prefiro me expor a isso via boas construtoras que têm uma dívida negativa, que já estão rentáveis e lucrativas, mesmo com uma taxa de juros extremamente elevada. Tá? Inclusive nos últimos anos, que não pararam de dar lucro nos últimos anos e que tem uma perspectiva de lucro crescente, ao invés de uma empresa que tem uma perspectiva de lucro decrescente, que é o caso da Gerdau. Só porque ela paga bons dividendos, só porque ela está com preço baixo. Por que preço baixo? É porque todo mundo acredita que vem outra surpresa, porque já está envolvida até o teto, né? Inclusive, se eu não me engano, pessoas aí da família Gerdau eram conselheiros da Dilma Rousseff, se eu não me engano, na época também. Então tem envolvimento em bastante coisa. E essa decisão final você tira, mas eu não tenho ações da Gerdau, não penso em ter ações da Gerdau. Pode ficar barata, que talvez seja uma oportunidade que eu esteja perdendo. Só que a vida nos dá tanta oportunidade, principalmente de investimento, que tem oportunidade que eu realmente prefiro ficar de fora. Eu realmente prefiro não ganhar dinheiro, porque o potencial de rentabilidade não é tão grande em relação ao risco evidente que eu corro. Então, na minha visão, não vale a pena investir nas ações da Gerdau. E mesmo se valorizar 300% daqui, sei lá, alguns meses, eu vou continuar com a mesma visão de que não vale a pena se expor a essa ação. Então você tem que escolher que tipo de risco você quer correr. Próxima pergunta do Felipe. Ações boas da minha carteira já subiram bastante e quero manter elas. Como que eu continuo a investir sem pulverizar? Em primeiro lugar, Felipe, parabéns, tá? Parabéns pelos seus resultados que você está tendo. Muito bom, tá? Ações já estão valorizando, você comprou um preço mais baixo, então você está garantindo uma renda passiva maior, porque você comprou uma maior quantidade de ações. Bem melhor que você ter ficado esperando a taxa de juros cair mais uma vez para você comprar ações. Tem muita gente que está dormindo em berço esplêndido, né? Só vai pensar em investir em ações quando os preços já tiverem o dobro, porque vai ser justamente quando a taxa de juros já tiver caído bem mais. Mas faz parte, né? Tem gente que só aprende perdendo as oportunidades. Mas parabéns, você já está obtendo rentabilidade. Só que você vem com uma pergunta assim, poxa, as ações da minha carteira já subiram, mas eu quero manter elas, né? Parece que você está simplesmente dizendo assim, ó, essas empresas já me entregaram resultado, só que agora eu deveria enterrar elas, porque elas não têm mais potencial, né? O que, na minha visão, é um grande erro de interpretação da sua parte, né? Porque você diz assim, como continuar a investir sem pulverizar? Então você está subjetivamente me dizendo assim, eu preciso comprar novas ações, porque essas aqui já valorizaram, como se elas não pudessem valorizar mais. Né? Talvez você não tenha que mudar suas ações, talvez você não tenha que comprar outras ações, talvez você precise só ficar parado. Grande parte, acho que o Charlie Munger, sócio do Buffett, fala isso, né? Grande parte da sua lucratividade não vem na compra nem na venda, vem na espera. Né? Às vezes você vai ficar com uma ação uma vida, às vezes você vai ficar alguns anos, mas às vezes você não vai nunca mais vender. Às vezes você vai incluir uma ação na sua carteira, vai tirar uma ação da sua carteira, mas não é na super movimentação que você aumenta o seu potencial de rentabilidade. Muitas vezes é na inação que você melhora o seu resultado. Por quê? Porque a gente vê flutuações de curto prazo, como a gente viu agora nos últimos meses, né? Últimas semanas as ações vêm valorizando bastante, mas nos últimos meses as ações caindo, talvez você deveria só aportar mais dinheiro nas mesmas ações. Ah, Vinícius, mas as minhas ações estão valorizando, estão subindo. Tá bom. Então fica na sua. Talvez você tenha que aportar em anti-ações. Mantenha essas ações. Quem disse que tem que comprar mais ações? Você acha que uma lucratividade de 20% é o grande potencial das ações? Não, meu querido. Se você sabe escolher boas ações, você tem um potencial de pelo menos 50% a 100%. Se a gente está falando em empresas mais cíclicas, como por exemplo o setor de construção civil, o seu potencial é muito maior do que 100%. Então, você não precisa comprar, atenção, você não precisa comprar mais ações só porque as suas ações atuais já valorizaram. Elas podem ter muito mais a valorizar. Presta bem atenção nisso. Não cometa o erro de ficar toda hora mexendo na sua carteira. Geralmente você vai piorar o resultado dela, você vai estragar, você não vai melhorar. Você já está com algo azeitado, está dando bom resultado, aí você quer ficar futricando. Não, tá bom demais, vamos estragar. Não faz sentido. Se você for meu aluno, não sei aqui porque você não comentou, a gente tem aulas lá. Quando que você vende parcialmente uma ação,
Quando que você vende totalmente uma ação? Existe um checklist, um processo para você tomar essa decisão. Aí vai fazer sentido você se desfazer de uma dessas ações, quem sabe, em virtude do preço ter ficado esticado demais, de não fazer mais sentido, de talvez... E vai depender do seu foco também, se está em multiplicação de capital ou se está em recebimento de dividendos, crescimento, previsibilidade. Depende, mas o que eu te digo? Não sepulte as boas ações da sua carteira. E não fique com essa noia na cabeça de que você tem que comprar mais ações porque as atuais já valorizaram. Talvez, e muito provavelmente, você tenha muito mais potencial de rentabilidade nessas mesmas ações. Só que você tem que olhar para os indicadores, tá? Não estou afirmando que todas as empresas. Você tem que analisar os indicadores. Se você é meu aluno do programa Investir Sempre em Alta, tem as aulas exatamente explicando isso, tá? Uma aula específica. Quando vender uma ação, outra aula específica. Quando vender um fundo imobiliário e tudo mais, para você ter objetividade nessa tomada de decisão. Pergunta do Silvando, vamos lá. Quais percentuais devo investir em anti-ações agora na minha Magar? O que é a Magar? Magar é um nome, é um acrônimo, né? Em relação ao nome da carteira de investimentos dos investidores sempre alta. A carteira de investimento que faz com que a gente consiga lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Magar Brasil é para eu lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa no Brasil. Magar Internacional é para eu lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa no exterior. Tá? E aí, qual a dose que eu tenho que ter de anti-ações dentro da minha carteira, dentro da minha Magar? E a grande resposta para essa pergunta, analisando o cenário atual, depende. Por que depende? Porque a dose de anti-ações que você tem que ter na sua carteira não depende apenas do cenário atual. Depende de quais ações você tem em carteira. Você concorda comigo que se você tem ações somente de empresas que atuam no setor de energia, subsetor transmissão, empresas, por exemplo, grandes bancos privados, se você tem empresas de telecomunicação, seguradoras, saneamento, você tem uma certa volatilidade nas suas ações. Agora, se você tem empresas de petróleo, minério de ferro, celulose, se você tem empresas ligadas a químicos, se você tem empresas de construção civil, você tem outra volatilidade, outra variação na sua carteira de ações. Se você tem muito mais volatilidade, é óbvio, né, que você tem que ter muito mais anti-ações. Por quê? Porque as anti-ações são justamente investimentos de hedge, de proteção, que segundo a Forbes, existem mais de 4 trilhões, trilhões de dólares investidos nesses tipos de investimento. Que são investimentos que valorizam quando as ações caem. Para que eu quero isso? Para eu conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se eu tenho mais volatilidade nas ações, eu preciso de mais anti-ações. Se eu tenho menos volatilidade, eu preciso de menos anti-ações. Se o meu foco é multiplicação de patrimônio, eu preciso ter mais ou menos anti-ações. Mais. Do que se o meu foco for... Não que eu vá ter só uma coisa ou outra, mas se eu tiver o foco principal em renda passiva, crescimento de dividendos, ou previsibilidade de dividendos. Aqui eu preciso de menos anti-ações, porque eu estou mais focado na renda passiva do que no patrimônio. Na multiplicação de patrimônio, estou mais focado no patrimônio que na renda passiva. Então, a depender do seu perfil de investidor também. Como assim? Vinícius, sou uma pessoa mais conservadora. Eu não quero nunca estar com uma rentabilidade negativa. Você vai montar o modelo de Magar número 1, que tem lá nas aulas do programa. Vinícius, eu sou extremamente arrojado. Você vai pegar o modelo de Magar número 9 ou 10, dos modelos de carteira que a gente tem dentro do programa. Então, depende, varia, tá? Vinícius, eu tenho 80 anos. Eu posso ser extremamente arrojado no meu investimento? Não vejo lógica, não vejo sentido nesse processo. Agora, Vinícius, eu tenho 30 anos, 40 anos. Aí é outra história, é diferente. Então, a depender da sua idade, do seu perfil de investidor, do tipo de empresa que você tem em carteira, setores, tamanho das empresas, de N fatores, você vai definir, e do cenário econômico também, você vai definir qual percentual você vai ter na sua carteira agora, o percentual em anti-ações, né? Porque anti-ações pressupõe que você tem ações. Se você não tem ações, para que você tem anti-ações, né? Se você não tem o veneno, para que você vai tomar o antídoto? Não faz sentido nenhum, tem nexo. Então, é conhecendo a sua carteira de ações que você vai ter habilidade para definir a dose das suas anti-ações. Isso depende de N fatores, mas dentro do meu programa de acompanhamento, do programa Investir Sempre em Alta, a gente detalha isso especificamente, mostra diversas estruturas, né? Lá eu consigo dizer percentuais especificamente, porque sou eu que ensino você a analisar ações, quando comprar, quando vender, como comprar, como diversificar, quantas ações tem em carteira, de quais tamanhos, qual perfil, quais setores privilegiar. Então, como a gente tem estruturas prontas, completas, analisadas e com backtest, com histórico de resultado, a gente expõe tudo isso para que você consiga tomar a melhor decisão possível de quanto por cento investir em
cada tipo de investimento. Agora, sem esse aparato, assim, que não é do dia para a noite que você pega, aí fica mais difícil você tomar essa decisão, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, tá? Então a resposta está lá dentro do programa Investidor Sempre em Alta. Próxima pergunta do Anderson. Caso eu venda um fundo imobiliário com lucro hoje e outro fundo imobiliário com prejuízo maior amanhã, estarei isento do imposto de renda? Depende. Depende de que dia é hoje e que dia é amanhã. Como assim? A apuração do lucro para cálculo do imposto de renda a pagar é de forma mensal, você dá de forma mensal. Então, vamos tratar um exemplo aqui. Digamos que você fez a venda, tá? Deixa eu pegar aqui um caso prático. Ó, digamos que no dia 31 de outubro, você fez a venda de um fundo imobiliário com lucro, tá? E no dia 1º de novembro, você fez a venda de outro fundo imobiliário com prejuízo maior. Nesse caso, o seu prejuízo se deu um mês depois, ou melhor, um mês depois não, no mês subsequente, certo? O seu prejuízo se deu no mês subsequente ao seu lucro. Então, você vai ter que apurar o imposto de renda a pagar com base nesse lucro que você teve. Não dá para bater um prejuízo futuro de um lucro passado. Tá? Então, cuidado com essas datas. Tá? Agora, se dentro do mesmo mês você, num dia, vendeu um fundo imobiliário com lucro, e aí no outro dia você vendeu um fundo imobiliário com prejuízo, e esse prejuízo é maior do que o lucro que você teve na venda do dia anterior, sim, você está isento de pagar imposto de renda porque você compensa prejuízos passados de lucros futuros e prejuízos atuais. Atuais referentes a um mês corrente, né? Prejuízos atuais de lucros atuais. Então você pode fazer essa compensação e sim, você está isento de imposto de renda. Só cuidado com essas datas. Ontem e hoje não me diz nada, hoje e amanhã não me diz nada. Depende se você vai estar dentro de um mesmo mês ou se você está lidando em dias, um após o outro, mas em dias que estão em meses diferentes. Tá bom, meus queridos? Peguei aqui diversas perguntas. Se fez sentido para você esse vídeo, toque embaixo em gostei, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo e pode mandar aqui embaixo dúvidas, perguntas, temas de vídeos que vocês gostariam que eu gravasse um vídeo explicando. Vai ser um prazer, quem sabe eu gravo um vídeo especificamente para você, tá bom? Grande abraço, vamos para cima que é só o começo. Deus abençoe você e sua família. Tamo junto, vamos para cima que eu quero te ver sempre em alta.